aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanity. Resumo do episódio 302. Zia estava totalmente transtornado cavando as sepulturas enquanto Yaman tentava acalmá-lo. Ele dizia que não estava com medo, que eles estavam juntos, que o pai dele estava lá e que eles iriam morrer juntos e que não iriam se separar. Zia repetia as mesmas coisas. Ele disse que estava pronto e as sepulturas deles também. Naquele momento, Seher tentou acalmá-lo, porém sem sucesso. Zia disse que o pai havia partido, assim como Yaltin, e que Yaman também estava partindo e que ele iria com eles. Yaman, chocado, abraçou o irmão dizendo que não iria partir e que ele não iria a lugar nenhum. E a cena, como de praxe, é sempre emocionante. No hospital, Zia falava do pai, do Yaman, enfim, ele estava muito mal, porém sob efeito de medicamento. A médica falou com Yaman sobre o estado do Zia e aproveitou para perguntar o que havia provocado aquilo. Yaman se retirou porque não suportou, ele se sentia culpado. A médica perguntou para Seher o que tinha desencadeado a crise, mas ela também não conseguiu responder. Yaman e Seher conversaram na parte externa do hospital. Ele disse que para uma pessoa que veio de uma família desestruturada, era sempre o mesmo medo. O medo de não ser capaz de manter aquela família unida, de mantê-los felizes sob o mesmo teto, e que todo o esforço dele era para que a família ficasse bem. Yaman se perguntou se a família dele seria separada por conta da doença dele. Ele disse que continuava tentando e que era difícil. Seher, ao segurar na mão dele, discordou. Ela disse que eles passariam por tudo juntos. Naquele momento, Yaman disse que sequer conseguiu dizer à médica que o irmão estava daquele jeito em razão da doença dele. Yaman disse que perderam tantas pessoas e que o medo de perder uma pessoa sempre tinha sido o ponto fraco do irmão. Seher disse que ele foi quem sempre manteve a família de pé, se referindo a todos eles, quando eles estavam perdidos, inclusive quando Yusuf perdeu os pais. Seher disse que Yaman sempre a levantou quando ela caiu e que ele era a raiz daquela família e que eles não conseguiriam continuar sem ele. Ela disse que não existia motivo para se desesperar e que as pessoas muitas vezes tomavam decisões que não queriam, mas porque eram obrigadas, e que às vezes poderiam fazer coisas que sempre disseram que não fariam pelas pessoas que elas amavam. Seher aproveitou a oportunidade para falar da oferta do fígado da Kaninana, mas foi cortada. Yaman disse que não iriam falar sobre aquele assunto de novo. Ele disse que jamais poderia aceitar a ajuda dela e que mesmo com o Zek se recuperando ou encontrando outro parente, enfim, mesmo que fosse 1 em 1 milhão, ele iria tentar. Yaman disse que aquela mulher lhe deu a vida uma vez e depois tentou o máximo para destruí-lo e que ele não deixaria aquilo acontecer pela segunda vez. Yaman pediu que Seher o entendesse porque ele não iria fazer aquilo e se retirou. Tão logo Seher e Yaman voltaram da clínica, Kaninana quis saber do Zia. Ela pediu para Yaman aceitar o fígado dela e que não fosse tão teimoso e que todos estavam devastados, que valeria a pena. Ela disse que em razão da raiva que ele tinha dela, destruiria tudo. Kaninana insistia para dar o fígado dela e curá-lo. Ela disse que se não fosse por ele, que fosse pelo Zia, pelo Yusuf, pedindo que ele pensasse neles. Ela pediu para salvá-lo. Oh, meu Deus! Yaman, com muita raiva, pediu que ela não gastasse o fôlego dela em vão. Ele foi categórico em dizer que não aceitaria o fígado dela e Zé fini. Zuhal Coral conversou com Seher, mencionando o fato dela lutar pelo Yaman, mas jogou no ar que só havia sobrado Kaninana. Mas Seher falou que Yaman não queria falar sobre aquele assunto. Seher disse que o entendia em não perdoar a mãe. Seher também mencionou o orgulho e a teimosia dele. Ela disse que não sabia o que fazer e desabafou com Zuhal, que nunca foi amiga dela, para assuntos íntimos, pois é. Ela falou sobre quão doloroso era ver a pessoa amada sofrendo e tals. Zuhal, em pensamento, disse que era para Seher acreditar,
que ela sofria muito mais e que aquilo a destruía. Meu Deus do céu, ô Falciane! Nedim explicou para Yaman no escritório que através de uma câmera na rua eles poderiam ver a placa da motocicleta do responsável pelo acidente com Zeki. Ele disse que era só uma questão de tempo. Naquele momento, Zuhal ouvia tudo da porta. Ela ficou nervosa imaginando que pegaria o Nedmin. Nedim mostrou as imagens para o Yaman. Ele perguntou se Yaman queria que entregassem para a polícia, mas Yaman não aceitou. Ele disse que cuidaria e que era pessoal. Yaman disse que não descansaria até encontrar quem tinha feito aquilo com Zeki. Zuhal Coral, mais uma armadilha e, consequentemente, uma prisão com uma possível bigoduda outra vez no seu pé. Eita! Zuhal, surtada, procurava a serpente, agoniada. Florzinha disse que Kaninana estava saindo, com os nervos à flor da pele. Zuhal gritou com Florzinha pedindo um chá verde, porque ela estava nervosa. Florzinha ficou olhando para Zuhal com desconfiança. Enquanto Kaninana rastejava no hospital, ela era pressionada pelo Moreno. A mulher ficou com medo de perdê-lo. Kaninana, para variar, estava ao lado do Zia no hospital, envenenando o rapaz. Pois é, ela quis saber por que Zia tinha feito aquilo, fazendo aquela cena toda. E Zia respondeu que ele fez pelo Yaman, porque se o irmão morresse, ele morreria também. Ela pediu que ele não falasse aquilo, porque ela estava preparada para dar o fígado dela para o Yaman e que ela era uma mãe e que faria qualquer coisa para ajudar os filhos. Nossa! Kaninana falou que Yaman não queria, pedindo em seguida para Zia convencê-lo. Zia disse que não, porque Yaman estava muito bravo com ela e que o irmão preferia morrer a aceitar o fígado dela. Ela disse que se o Zia pedisse, Yaman aceitaria. A serpente é tão má que ainda passou a responsabilidade para o Zia, dizendo que a vida do irmão estava nas mãos dele, insistindo para o menino convencê-lo. Zia disse que não, porque Yaman não era como ele. Ele disse que Yaman não queria ela e que não iria aceitar o fígado dela. Zia quis dar o fígado dele para Yaman e Kaninana disse que ele não podia. Ela disse que ele não podia porque ele estava doente, chamando o menino de ingênuo. Ela disse que somente se ele morresse. Sem comentários. Sem comentários. Agora sabemos como partiu a ideia do Zia. Pois é. Depois de dizer aquilo, Kaninana falou: "Olha só o que você me fez dizer." Ela disse que Zia não podia e que ela era a única solução e que apenas ela poderia doar para ele. Zia discordou, dizendo que ele salvaria o irmão. Kaninana murmurou para si mesma que era culpa dela ter depositado confiança nele. Tão logo Kaninana saiu, Zia disse que se ele morresse, Yaman seria salvo. Eita! Ele disse que não tinha outra escolha. Ele pedia que eles pegassem o fígado dele para salvar a vida do irmão. E eu chorando as cataratas do Iguaçu. Pois é. Ele ainda se referiu à mãe que falou que não tinha outra escolha. Eita, acho que Nazaré ouviu o Fundon, hein? Essa coisa de Peck, Sila, sei lá, hein? Serrer e Duigu se encontraram, pois é. Serrer contou sobre tudo que estava acontecendo e Duigu sentiu muito. Ela perguntou por que Serrer não tinha dito antes, porque ela teria feito tudo que estivesse ao alcance dela, pelo menos para apoiá-la. Serrer também mencionou sobre o que Duigu passava, mas Duigu disse que o mais importante era a saúde. Duigu disse que queria ser compatível. Ela disse que daria um pedacinho do fígado dela. Eita, amizade boa, gente, olha. Senra, como já sabíamos, estava planejando algo contra Ali, pois é. Ela conseguiu vários panfletos de clínicas e vai dizer que Ali foi quem teve a ideia de interná-la. E Duigu ficará decepcionada e com muita raiva dele. A mulher é má mesmo, porque ela só faz essas coisas nos momentos de lucidez. Outra peçonhenta. Não aguento Nazaré, gente, não aguento. E teve ação, claro, mesmo com o fígado degringolado, Nazaré sempre escreve uma ação, ela gosta. Os homens de preto da Turquia, lindos e maravilhosos, chegaram na oficina com muita sutileza. Yaman conseguiu, com uma fala mansa, convencer o homem a dizer para quem ele tinha vendido
E onde ele poderia encontrá-lo, pois é? Eita! Zia ligou para Seher, dizendo que ele tinha algo importante para falar, que era para Seher dizer que ele amava muito Yaman e que faria qualquer coisa por ele. Ele se despedia praticamente. Seher falou que Yaman sabia o quanto Zia o amava. Ela disse que Yaman ficaria bem e que passariam por tudo aquilo. Zia perguntou se ela iria falar com ele, emendando que o irmão era tudo para ele e que ele faria tudo pelo irmão. Ele disse que talvez Yaman não quisesse que ele fizesse nada, mas que mesmo assim ele faria e que Yaman poderia melhorar. Zia disse para Seher que iria salvar Yaman. Enquanto Zia preparava o lençol, dizia que iria morrer para o irmão dele viver e que daria o fígado dele para o irmão. Ele falava que se morresse, Yaman viveria. Surhal estava brava com Kaninana, dizendo que ela tinha tentado falar e ela não tinha atendido. Kaninana disse que Nedmin não iria entregá-la, mas em seguida lembrou que a pessoa que estava atrás dele era o Yaman Karamanlan. Ela resolveu ligar para avisar, mas ninguém atendeu. Em pensamento, Kaninana pediu que Nedmin não se atrevesse a ser pego ou então estariam acabados. Quando os homens de preto chegaram no endereço, maravilhosos, Yaman não se sentiu bem, mas Nedin o ajudou. Yaman disse que iria punir o homem com as mãos dele. Nedmin, ao vir os dois, correu e os lindões foram atrás. Mais ação, coisa de nice. Seher andava pelo corredor do hospital para ver o Zia. Quando estava pronto na forca, Zia pediu que não deixassem Yaman morrer e que ele iria morrer no lugar dele e que iria para o pai. Ele dizia para o pai que já estava indo. Ele lembrou do momento em que Yaman disse que precisava dele. Em seguida, Zia disse que faria tudo pelo irmão e que iria morrer por ele. Antes da Seher entrar, ele disse adeus ao querido irmão, falando que ele iria viver. E assim terminou o episódio. Bem terror. Coisa de Nazaré sendo Nazaré. Parece que Yaman jogará perto da Kaninana, dizendo que o Zeki poderá doar o fígado. Eu acho que ele descobriu alguma coisa. Ela planeja ir para as Ilhas Maldivas, mas Seher vai esculachar a serpente, pois ela vai ser pega no flagra. Do Iguiali enganados por outra serpente do núcleo B. E vamos que vamos. Liz Fabri, obrigada pela tradução da novela. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Facebook e Instagram. Um forte abraço. Bye, bye.